Buenas noites, não sei. Na Bahia, quando o sol está assim, sempre é boa tarde, boa noite, só quando fica de noite. Bem, eu vou tentar falar pausadamente, para que todos possam compreender um pouco. O Nacho já fez a referência aqui da minha pessoa. Isso que vocês já acabaram de assistir é um dos ritmos mais recentes, ritmo não digo, eu digo arranjo, mais recente do cortejo afro. Sim, entende? Tá bom? Seguro? Sim. Ok. Se chama Ije Samba. Engraçado que Lady Ellen acabou de falar aqui no maestro Lady Ellen sobre a história rítmica. Um documentário muito bacana. Eu não conhecia esse documentário e vou pesquisar. Já vi alguns trabalhos de Lady Ellen pessoalmente. E o cortejo afro tem um pouco disso, dessa construção rítmica, que eu titulei como ritmo experimental. Muitas pessoas ficavam me perguntando: o cortejo toca samba afro, samba reggae? O cortejo ele toca um pouco de tudo, até porque é considerado um dos blocos afro mais, como posso dizer, caçula. Compreende o que é caçula? Más nuevo. Caçula como el hijo pequeño. O mais novo, sim. Mas que a gente tem já uma história muito forte, porque o diretor do cortejo afro, criador do cortejo afro, Alberto Pita, ele fez parte do bloco Olodum, da época de Michael Jackson, Paul Simon. E ele era criador artístico do Olodum. E ele sai do Olodum na década de 1998, 97, e tem a vontade de criar um bloco diferenciado. Como é que é esse bloco diferenciado? Não na intenção de que os outros blocos afros ele não seja tão importante ou não foi importante para o Alberto Pita. Ele queria fazer um bloco com diversidade, onde todos pudessem estar participando. É uma fala do próprio, que ele mesmo diz que a arte ela não tem gênero. A arte é livre para quem quiser praticá-la. Eu vim de uma história percussiva da rua. Eu troquei em um grupo chamado Swing Negro, na comunidade mesmo de Pirajá. E até então não tinha nascido ainda o bloco Cortejo Afro. E antes do bloco Cortejo Afro, nasce um projeto social, que alguns aqui já visitaram o projeto, Albertito, sua esposa. E dentro desse instituto, chama Instituto Oiá, Mãe Santinha, ela cria esse projeto para dar oportunidade a jovens da comunidade. E dentro desse projeto, Alberto Pita, ele percebe que poderia nascer o cortejo afro com aqueles garotos daquela comunidade. E quando eu vim da percussão de rua, e a primeira banda formada do cortejo afro foi com esses garotos, que viu a possibilidade dentro do projeto Instituto Oiá fazer o que gosta e o que já fazia na rua. Muito sem instrumento, a gente começou a tocar sem instrumento nenhum, a gente improvisava.
enfim. E aí nasce a primeira banda, né, Cortejo Afro, e mais um bloco afro de Salvador. Hoje o Cortejo Afro ele está entre os 4 ou 5 melhores blocos de Salvador, porque ele conseguiu, com essa estética de Alberto Pita e com a diferenciação rítmica que a gente conseguiu desenvolver. Até então, eu fui privilegiado porque eu vi Mestre Jackson, Marivaldo, Mário Pan, né, vários mestres de percussão, que foi dar esse apoio ao Cortejo Afro. Eu não imaginava dirigir o Cortejo Afro, nunca foi a minha intenção. As coisas foram acontecendo e às vezes a gente é escolhido, a gente não escolhe. Eu juro que eu não imaginava assumir a percussão do Cortejo Afro e ter essa responsabilidade de criar arranjos rítmicos que pudesse ajudar o Cortejo Afro a se tornar um bloco elegante e sofisticado. Não que os demais não sejam, pelo amor de Deus. Mas é uma fala do próprio Pita, que o Cortejo Afro ele fala primeiro pelas roupas, né? Alberto Pita ele sempre diz que o pano lê através do pano, né? E sendo assim, ele começou a convidar vários cantores de diversos segmentos de gêneros musicais, né? No Cortejo Afro, por exemplo, nós temos 5 cantores atuais, que um canta muito salsa, afro-cubano, que é o Portela. Aloysio Menezes é muito MPB. Valmir de Brito, ele canta muito reggae. Marquinhos Marques fez parte do Olodum, samba reggae. E na época, Marinha de Castro, que era a nossa cantora, também trouxe o ritmo do recôncavo baiano, que é o samba de roda. Si alguien tiene alguna duda, o sea, está claro que no le estáis entendiendo todo y que a lo mejor alguno no entiende absolutamente nada. La práctica hace al hombre y a la mujer, ¿vale? Yo también digo eso, ¿vale? O sea, tenéis que hacer el oído, porque si vais a querer algún día estudiar con maestros y maestras de Brasil, tendréis que aprender un poco su idioma, si no es imposible, ¿vale? Yo puedo traducir todo lo que queráis, si queréis traduzco todo lo que dice, puede quedar un poco pesado. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer, si alguien tiene alguna duda de lo que está diciendo, hacemos un break y os hago un pequeño resumen. O si no, seguimos. Así tal cual, que me parece lo más normal, que es portugués, no es alemán. ¿Vale? Solo hay que prestar mucha atención en lo que está diciendo. Pero si queréis, ¿alguien tiene alguna pregunta? No seáis tímidas ni tímidos, si aquí estamos para eso. Yo no puedo seguirlo mucho. Tú no puedes seguirle mucho. Sí, pero sigo un poco. Bien, Yuri, esa es la actitud. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Aparte de expresar cómo se siente. Justo lo que ha dicho los últimos 2 minutos relacionado con el cante, creo que era, ¿no? No lo he pillado mucho. Sí, ahora mismo acaba de explicar de que cuáles fueron los primeros cantantes que hubo en Cortejo Afro en la banda y cómo influenciaron cada uno de esos cantantes en las músicas y en los estilos que ellos tocan. Pues por ejemplo, ha citado a María Di Castro, que es una cantante súper conocida en Bahía, del recóncavo bahiano, que el recóncavo bahiano es la parte de interior de Bahía, ¿vale? Entonces, pues Marién fue cantante de... es que ellos dicen cantora, fue cantante de Cortejo Afro, y como ella, pues lo suyo es samba de roda, pues Cortejo Afro hacía también ahí movidas de samba de roda, ¿vale? Siempre todas esas músicas aplicadas a estos tambores,
porque el samba de roda no se toca con estos tambores, ¿vale? Pero ellos lo que hacían es, samba de roda, venga, pues con esto, ¿sí? ¿Algo más así que tal? ¿Nada? ¿Seguimos con este método o queréis que traduzca todo? A mí no me importa, de verdad. Solo un resumen. ¿Un resumencillo? Venga, vale. Está muy bien. Ahora, voy a tener que estar atento, Venga, dale. Seguimos? Bem, então eu acredito que por causa dessa diversidade de cantores do cortejo afro, nós fomos, não vou dizer obrigados, mas buscamos estudar vários tipos de ritmo para que os cantores pudessem estar confortáveis no palco, fazendo o que eles mais gostam. E como é que chega a minha história na mudança rítmica do cortejo afro? Dentro desse projeto social, eu substituí um professor, chama Jorjão Bafafé, não sei se vocês já ouviram falar, que era um grande músico do Araqueto, dos primeiros músicos do bloco Araqueto, e eu substituí ele na escola, indicado por ele, para substituir ele a trabalhar com crianças e adolescentes. E dentro da sala de aula, eu comecei a desenvolver coisas diferentes, vamos dizer assim. Não sei porquê, tem coisas que a gente não explica. E um dia, Roberto Pita para na sala de aula e ele diz: é isso que eu quero no cortejo afro. Básicamente que fue indicado a empezar a dar clases para los pequeños a través de un mestre que estaba allí, que fue mestre de Araqueto también. Imaginaros que le hizo una sustitución al mestre, ¿vale? Para las clases de infantil y de jóvenes, no para el grupo principal, sino para los pequeños. Y cuando estaba haciendo esa sustitución, un día Alberto Pita, que es el director, no el director musical y así, sino como el presidente, perdón, ¿no? El presidente del bloco, Alberto Pita pasó, lo escuchó y dijo: esto es lo que yo quiero para la banda de cortejo afro, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí comenzó a dirigir cortejo afro, ¿no? Sim. E aí eu comecei a ter a oportunidade de dirigir o cortejo afro. Antes era dirigido por mestre Vado, que trouxe para a nossa comunidade o samba afro, que a gente não conhecia o toque do samba afro. E eu comecei a misturar esses arranjos rítmicos, que começou pouco a pouco tomar sua característica diferenciada, né? Um dos primeiros ritmos, arranjo, que foi construído no cortejo afro foi uma canção chamada Meu Barco Vai, uma canção que tem no YouTube. Podemos colocar? Podemos, sim. Que uma composição de Marquinho Marx, que vem do Olodum, como eu disse. E eu trouxe um pouco desse arranjo diferenciado, que lembra um pouco samba reggae, mas tem algo diferenciado. Lo que estaba contando el mestre ahora es que el primer mestre que hubo en cortejo afro, el primer mestre de batería se llamaba Mestre Vado, ¿vale? Y que el Mestre Vado lo que llevó allí cuando él habla de Pirayá, es porque el grupo, su sede la tiene en un barrio de Salvador que se llama Pirayá, ¿vale? Entonces el Mestre Vado que un Mestre Vado no era de Pirayá, ¿no? Él era da Liberdade. Ele era da Liberdade e Roberto Pita, ele conheceu o Mestre Vado no projeto Axé. Ah, no Pelourinho. Vale. Pues Mestre Vado Venciendo el miedo a las lentillas. El Mestre Vado bueno, digo pero tengo el máximo respeto absolutamente por ese señor. Pero Mestre Vado
estaba en el proyecto AXE, que es un proyecto que trabaja también con niños y adolescentes en el Pelourinho, súper interesante, si queréis algún día echarle un vistazo. Y él era del barrio de Liberdade, que es el barrio donde tiene la sede Ileaye, ¿vale? Y entonces el maestro lo que llevó, las rítmicas que enseñaba y eso, eran samba afro, ¿vale? Lo que estuvo explicando ayer un poco Albertito también. Sí. Y lo que ha explicado también Toño, lo que es samba afro, más o menos de Ileaye, nos ha quedado claro, ¿no? En estos 2 días, ¿sí? Vale. ¿Y qué más? Sí. Vamos a poner esto. A ver, vamos a empezar. Mi barco va. Meu barco vai. A arma é musical. Aí um bom marafora. Maratona. Chegou o cortejo afro da Bahia, minha gente. Bate com bateu pandeiro, se tem festa no terreiro, eu adoro uma harmonia. Viva a festa, viva lançar, pois Oxóssi é quem comanda a sinfonia. Lelê, bate com bateu pandeiro, se tem festa no terreiro, eu adoro uma harmonia. Viva a festa, viva a lançar, pois Oxóssi é quem comanda a sinfonia. Meu barco vai, meu barco vai para fora, meu barco vai singrando o mar. Não sou pescador, mas sou cantor e adoro o mar. Como é que é? Meu barco vai para fora, meu barco vai singrando o mar. Não sou pescador, mas sou cantor e adoro o mar. Cante, balanço, dance, bateu pandeiro, se tem festa no terreiro, eu adoro uma harmonia. Viva a festa, viva a lançar, pois Oxóssi é quem comanda a sinfonia. Lelê, bate com bateu pandeiro, se tem festa no terreiro, eu adoro uma harmonia. Viva a festa, viva a lançar, pois Oxóssi é quem comanda a sinfonia. Meu barco vai, meu barco vai para fora, meu barco vai singrando o mar. Não sou pescador, mas sou cantor e adoro o mar. Como é que é? Bem, aí foi o início, talvez 2005 e tal, e esse ritmo ele tomou forma, ele é diferente hoje, totalmente tocado diferente, ele tem mais células, tem um arranjo cresceu, né, dentro dessa musicalidade aí, né, dentro desse ritmo. Então hoje, se vocês forem escutar o cortejo afro, Meu Barco Vai, Mar Afora, vocês vão escutar totalmente diferente. Porque eu tenho essa filosofia de fazer algo hoje aqui, amanhã, se vocês foram estudar comigo, já está diferente. Que este ritmo, desde aquel momento que se creó en 2005, ¿faló? Ha cambiado un mogollón de veces y que ahora mismo si vais a ver a Cortejo Afro en directo y tocan esa canción, no tiene nada que ver con esa historia. Entonces eso, que él es muy amante de cambiar y innovar y ir creando todo el rato sobre eso. ¿Sí? E dentro disso, as coisas foram tomando forma até hoje. Não vou me estender muito, né? Depois vou mostrar pouco a pouco o que ficou e o que está aqui no instrumento. Depois vou pedir voluntários para mostrar, por exemplo, essa canção do Meu Barco Vai. ¿Agora mesmo quer? Sim, pode ser. Unos voluntarios para tocar esta canción, quien sea, no tiene que ser maestro, maestre ni nada, podéis ver cualquiera. É simples. ¿Nadie más?
con la original. ¿Podemos hacer la original? Sí. ¿Podemos pasar un momento solo? Sí. Vamos lá. Você quer a La comissão? original, la que sonaba ahí, ¿eh? Esta no es la que sonaba ahí, esa es como la hacen, lo que hemos hecho ahora es como la hacen actualmente, ¿vale? E, como é que se diz? Vamos fazer a conversão. Tum caracara, tum caracara, tum caracaraca, tum caca. Que legal. Mas aí é a nova. Essa é nova. É a nova? Sim, o que você quiser. É, a conversão Eu é... estava falando de fazer a rítmica antiga. Para eles ver como muda o ritmo. A rítmica antiga, ela não tem aquela frase. E ela só fica... Mas tem um tacadacadá, né? Tá, Tchá, 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 tchá. Dega, dega, dega. Tacadacadá. ¿Hacemos? ¿Sí? ¿Sabes esa tú? Já está contratado. Já vou levar para um carnaval. Muitas graças, Gilva. Obrigado. Já vou fazer uma banda show aqui na Espanha. Para que veáis la diferencia de uno, bueno, no sé si se ha sentido, pero no tiene nada que ver, ¿no? E foi crescendo, tomando forma, né? Claro que tem muita informação, o cortejo tem muita informação rítmica, muita introdução rítmica nas canções. E o que eu acho interessante, que tudo fala junto com a canção. Né? Meu barco, e vai, tudo dentro se encaixando. E vou pegar até um pouco da fala de Lady Ellen, que ele falou no comentário, essa coisa de fazer natural, que talvez na escola de música a gente não encontra. Sim? Tudo bom? Que va a retomar un poco lo que ha dicho Lethierry Leichi en el documental que hemos visto antes, que os habéis perdido. Y cómo todo parte de la experiencia corporal, ¿vale? Para la música, ¿no? E o bacana disso, que foi tudo feito naturalmente. A gente não sabia até então que o cortejo afro ia se tornar uma referência rítmica como é hoje. A gente continua bebendo da fonte, sim? A gente continua assim bebendo da fonte, que é importante manter o tradicional, a gente não pode esquecer o tradicional, respeitar o tradicional, mas a gente conseguiu hoje o respeito daqueles que mantêm o tradicional e a gente consegue trazer o contemporâneo e o moderno. Acredito eu que hoje o cortejo afro ele também tem sua própria fonte e eu fico muito feliz por ter contribuído e estou contribuindo com isso. Seguro? Entendido, ¿no? Eso sí, ¿no? E claro que os demais professores e mestres do cortejo, ele contribuiu também, né, na formação musical do cortejo afro, que nós não podemos esquecer. Mas eu sou um percussor dessa mudança rítmica, vamos dizer assim. 5 minutos, ok? Ok. Então,
É mais ou menos isso que eu estou trazendo para vocês. É o que nós vamos conhecer aí fora, quando vocês forem tocar, que é essa mistura, por exemplo, que eu dei essa abertura, que eu dou o nome de Ije Samba, que é Ijexá com samba, é uma linguagem do Ijexá conversando com samba. São poucas coisas que a gente vê assim, né, esse diálogo. Geralmente, Ijexá é Ijexá, samba é samba, e tem coisas que às vezes não se misturam, mas eu gosto de misturar. Tudo misturado. E vai nascendo natural, né? E o que eu vou apresentar para vocês hoje aí é uma